Odontomédica. Pronto, abraço para você ligado no Portal Criativo Online, cidade de São Miguel das Matas, ao vivo, Charles, nosso brother. Charles Bonfim para algumas pessoas, mas mais recentemente, né, a gente tem tratado e ele também se nomeia dessa forma. Charles, nosso brother, é o nosso convidado, vereador reeleito em São Miguel das Matas para o quarto mandato, Charles? Quarto mandato. Quarto mandato, para falar um pouquinho sobre esses 528 votos, naturalmente, à frente do MDB, continua à frente do MDB aqui em São Miguel das Matas, e é claro, falar um pouquinho de perspectiva, nova Câmara também chegando, 5 novos nomes, se a gente considerar aqueles que foram eleitos como novos, claro que aí considerando também alguns nomes que não estavam na política, mas que estão sucedendo aí, alguns nomes que já estão numa outra esfera, exemplo da esposa de Gilson, outros nomes que já disputaram também, Charles, e você tem propriedade de sobra. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção, obrigado por atender. Quando a gente te convidou, ele disse, olha, assim que tiver por aí, dá uma chegadinha pra gente bater um papo e tá aqui pra gente fazer esse bate-papo. Um abraço, amigo. Um abraço, Magno, um abraço aos internautas, aqueles que nos prestigiam com a sua audiência. Na verdade, prestigia a Criativa, né? E na verdade, Magno, é um prazer nosso, né, de estar aqui mais uma vez. Depois de um certo tempo, voltando aqui para poder falar, claro que em um momento propício, né, falar desse contexto pós-eleição, né, o segundo turno terminou no último domingo, embora nós aqui de São Miguel já tínhamos resolvido as nossas vidas de eleição já no dia Não tinha 15, como ir para o segundo turno, não né? tinha, não haveria possibilidade, não era também. Enfim, mas assim, eu quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer as pessoas, aquelas pessoas que, mais uma vez, depositaram na gente seu voto de confiança, nos permitindo ficar na Câmara, nos permitindo desenvolver o nosso trabalho. E espero poder fazer um mandato ainda melhor do que aquele que vínhamos fazendo ao longo desse período todo que estamos no exercício da vereança. Enfim, muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a todos e a todas que estiveram juntos com a gente, que acreditaram na gente, que acreditam na gente. Para além dos 528 votos, me corrija se estiver errado, é isso mesmo, né? 528. Para além desses votos, que não são poucos votos, diga-se de passagem, o que é que significa mais um mandato? Porque a gente sabe que o tempo, eu digo, o tempo faz com que a gente se acomode em alguns momentos, mas por outro lado também faz com que a gente ganhe mais experiência. E você tem esses dois lados, você tem o tempo do desgaste que é natural, mas tem também da experiência. Então se a gente contrabalancear e aí você souber aproveitar da experiência e você tem feito muito bem desse tempo de política, o que é que significa, para além dos 528 votos, mais um mandato à frente da Câmara aqui em São Miguel das Matas, Charles? Rapaz, eu acho que é mais um motivo de agradecer, velho. Porque, na verdade, é reconhecimento, né? A gente sabe dos muitos exemplos que a gente tem de pessoas que não conseguem, né, a reeleição. Tipo, o cara tem um primeiro mandato, tenta uma segunda vez, não consegue, tenta uma terceira vez, né? Tendo 2, não consegue, enfim. Eu não, né? A minha quarta tentativa seguida, graças a Deus, mais uma vez eleito, com uma votação dentro de um contexto pequeno de eleitores, né? Bastante expressiva. Mais uma vez o segundo mais votado do município, como na última eleição, né? Mais uma vez pelo MDB, e aí é a minha quarta eleição pelo MDB. Eu acho que isso é fruto de postura, de identidade, de trabalho, claro, acima de tudo. Você foi corajoso, Charles? De se manter no MDB depois de tudo que aconteceu? Rapaz, eu digo corajoso porque os reflexos acabam acontecendo, mas em alguns momentos não, e me parece que não respingou nada sobre ti em São Miguel das Matas nesse sentido, né? Moço, é complicado se você olhar isso de uma forma universal, trazendo para esse contexto das dificuldades que todos os partidos passam e passaram, né? Passaram e passam. Né? Então, assim, em São Miguel, o MDB tem uma história particular, né? Tem uma história própria, e a gente herda dessa história, e a gente caminha dentro dessa sigla a fim de preservar essa história, né? Então, é nesse contexto que a gente se manteve, estivemos conversando com outros que aderiram à nossa sigla, ou que permaneceram, e todos entenderam por bem, né, depois de muita conversa, mantermos o partido vivo e como está, e mais uma vez com cadeira na Câmara. Curiosamente, as duas últimas eleições tuas, você teve uma votação maior. Sim. Com exceção da primeira, né? Porque a segunda você teve uma votação menor, num cenário completamente diferente também. E digo diferente porque cada cenário, esse ano nós tivemos a pandemia, mas para cada eleição é um cenário diferente, você tem uma conjuntura diferente, você tem uma formação diferente. Vocês consideram, Charles, que vocês tenham tido a possibilidade, e aqui em São Miguel das Matas, eu digo
reavivar o PT, porque o PT já existe há muito tempo em São Miguel das Matas, mas é fato também que o PT nunca conseguiu eleger um vereador em São Miguel das Matas, e a base do MDB, a base de Teté, que está afiliada ao PT, inclusive, elegeu 2 vereadores nessa base. Fala um pouco dessa relação. Rapaz, falar de PT seria interessante que alguém de dentro do partido pudesse falar. Mas assim, falando de alguém que esteve perto, que caminhou de perto, de fato, né, o partido ele sempre almejou, como em 2008, uma candidatura própria, tentou colocar a caravana na rua. Naquele momento não foi possível, né? Foi quando o Teté teve o primeiro mandato em 2008, eleito pelo MDB naquela época, partido que eu estou até hoje. Enfim, na oportunidade de MDB, né? Exatamente. O PT ele sai de uma realidade para outra realidade. Assim, qual é a nova momento realidade? Político é outro também, não sai é? de uma situação para outra. Qual? Ele passa a ter 2 vereadores, ele teve para a chapa majoritária quase 3 mil votos, né? Então, tipo assim, é uma história que muda, né? O partido passa a ter essa visibilidade no cenário não só da política da região, mas no cenário da política baiana, né? Porque na verdade o partido sai de um momento de uma situação bastante assim, meio que sem expressão, né? Embora tenha figuras importantes lá que militam dentro das ideias do partido, por mas que ocupar até também então cargos eletivos também no município, exatamente. Isso talvez também favoreça, não é? Com certeza, e é nessa perspectiva aí que o partido vem e sai fortalecido, né? Principalmente em um contexto, tipo assim, diferente de outros lugares onde as pessoas, o PT perdeu muita coisa, em São Miguel eu acho que ele ganha. Sim. Ele ganha porque ele sobe explosivamente, né? Sai de uma situação para outra extremamente diferente, e isso dá a ele toda uma chance de continuar fazendo sua história. Não só pelos 2 nomes que foram eleitos, mas pelas novas possibilidades que surgem também no PT para os próximos anos, para as próximas eleições. Com certeza. E acho que é preciso olhar para frente, e essa legislatura, essa candidatura formada por Teté e Virgínia, aí eu me refiro a Virgínia, eu me restringo muito a falar de Virgínia aqui, por diversos fatores, mas é um nome novo que surgiu, um nome que com certeza vem a agregar e muito na política de São Miguel das Matas, pela forma como ela conduz o trabalho, pela forma como pela pessoa que é, e ela me confessou algumas vezes que você estava sempre ao lado dela. Que Virgínia você percebeu e que Virgínia você conhecia? Rapaz, na verdade, Virgínia é uma guerreira. A gente tem que agradecê-la assim, por toda a disponibilidade, né? Eu acho que ela só fez agregar, foi um dos grandes nomes. Eu acho que, de fato, era a figura nova no cenário. Até dizia isso quando eu conversava com as pessoas por aí, que se de fato havia uma novidade na política, essa novidade estava na chapa do PT, com Teté experiente, com Virgínia como ponto de renovação, competente, com competência devidamente comprovada enquanto esteve à frente da Secretaria de Educação, enfim. E assim, ela de fato se mostrou uma política hábil, né? Que buscou estar conversando com as pessoas, levando as suas ideias, suas propostas, e eu acho que de fato ela, a depender de como pretende se colocar no cenário, é um bom nome para, quem sabe, se refletir no futuro aí. Precisa ser trabalhado, né? Porque a política não para, você sabe isso. Não, Você que o diga, 24 horas, né? Se ela parasse, talvez eu não estivesse aqui agora. Charles, a gente sabe que você vai daqui a pouquinho para a sessão da Câmara, e a gente sabe que você também esteve à frente daquela presidência. Você foi um dos vereadores mais jovens que presidiu aquela casa. Foi um dos 26 anos, né? Presidiu aquela casa. Eu não conheço, não me recordo, pelo menos num tempo mais recente, de alguém que tenha presidido a casa pela quantidade de tempo na qual você presidiu e também numa idade na qual você tinha. Faz uma avaliação da Câmara de Vereadores nesse momento, olhando um pouco para trás também, porque a gente sabe que algumas coisas precisam e devem ser continuidade, outras nem são possíveis, embora devessem ser, por conta da necessidade que as pessoas têm, que entram e dizem, não, eu quero colocar minha cara, e às vezes acabam esquecendo um pouco do... Não estou dizendo exatamente que aconteceu isso, mas faça a avaliação da forma como você desejar. Na verdade é complicado a gente falar da própria história da gente, né? Porque fica meio estranho. Mas assim, a minha ideia quando estive à frente da Câmara foi, sempre trabalhei para preparar os vereadores, né, levar conhecimento a eles, e para isso eu fiz diversos seminários, diversos fóruns, diversas palestras, né, cursos, enfim, a fim de prepará-los para o exercício do mandato. Eu me entendo que fui extremamente democrático, sempre entendi que a Câmara não é porque eu estava presidente que a Câmara deveria funcionar a meu favor, muito pelo contrário. Nós ali a Câmara existe porque ela é formada por um colegiado, e ela deve trabalhar para todos eles e, consequentemente, eles trabalharem pelo povo, né? Então, assim, eu sempre fui da linha de democratizar o serviço da Câmara, de levar conhecimento, enfim. E
avaliando o cenário atual, acredito que o atual presidente tem dado conta do recado, dentro de uma perspectiva totalmente diferente, né? Dentro da linha que ele acredita. Mas assim, eu acho que eu deixei a Câmara... Como é a relação de vocês lá? A minha é tranquila. Com a presidência atual? Exatamente, né? Eu deixei a Câmara, você estava dizendo... Eu deixei a Câmara praticamente estruturada, não é? Algumas coisas foram feitas, mas outras tantas se deixou de fazer porque o que faltou fazer? O Charles tinha vontade e que talvez por conta da impossibilidade não... Eu me lembro de um discurso que na época Gedel fazia sobre Wagner, de que a Bahia perdia muito por conta da amizade Wagner e Lula. Não sei se você lembra desse... Sim. Né? E talvez eu deixei também... Se fala muito que quando você tem duas situações... Aí vou lembrar, por exemplo, Salvador. Salvador ganha muito porque a ACM é de uma base e o governo do estado... Né? Enfim... Mas por que eu estou contextualizando essa conversa? Porque, na verdade, talvez por meu pai estar prefeito, eu deixei de fazer algumas cobranças no sentido... principalmente de quem sabe a Câmara hoje ter sua sede própria, né? Embora eu visualizava isso, conversava, nós tínhamos alguns projetos, algumas ideias, mas acaba que... Quando você olha pelo retrovisor, é isso que te vem à cabeça em primeiro plano? Rapaz, não, porque eu acho que, tipo assim, qual é o papel de uma Câmara? Não adianta ela ter uma estrutura bonita e o seu corpo... Física a funcionalidade dela não existir na sua... Exatamente. Então, meu foco foi aquele a época que foi a funcionalidade, o funcionamento da Câmara. Exatamente. E seria, novamente, não perdendo o foco daquilo que precisa ser construído. Eleição ano que vem, como é que você pensa? Rapaz, eu já dizia, né, que independente do resultado das eleições para majoritária, né, que eu não almejava agora, eu acho que, tipo assim... Você não colocou seu nome, inclusive, 2 anos atrás, enquanto candidato. Não coloquei, naquele momento era inviável. Sim. Também, vamos ser lógicos, embora eu tivesse, agregado ao meu redor mais votos do que o atual presidente, mas contudo foi melhor que nós... Você diz inviável do ponto de vista de agregar votos, mas não do ponto de vista da legalidade. Mas era legal, se você quisesse. Legal, do ponto de vista de você ter os votos suficientes para se manter. Porque a gente está falando de 3 bases lá dentro, 3 respingando para uma 4ª base, com certeza. Né? Exatamente. Então, assim, nesse aspecto aí, a gente entende que foi o melhor caminho, né, 2 anos atrás, e agora, tipo assim, não vejo possibilidades, e, tipo assim, a não ser que daqui para o fim do ano as coisas mudem, mas eu garanto que o meu candidato a presidente, ele será um candidato da oposição. Não é? Então, o que você diz oposição, já que nós temos 9 nomes e 3 das 3 bases? Todos que tiverem disposição de estar fora do alinhamento do futuro governo, que a gente não sabe como vai se dar, né? Assim, então é nesse contexto. Que tipo de diálogo precisa acontecer nos bastidores para que vocês agreguem? Eu digo agreguem no sentido de, em outras palavras, nós temos 3 bases eleitas na Câmara. A base do prefeito eleito Baleia tem 3 nomes. A base do prefeito, do ex-prefeito Teté, que foi o segundo colocado, tem também 3 nomes. E a base de Zé Renato, o atual prefeito até o dia 31 de dezembro, também fez 3 nomes. É claro que muita mudança acontece, mas que tipo de diálogo mais específico precisa acontecer para que convença alguns nomes a mudarem, porque precisam mudar? Rapaz, na verdade, Magno, eu sempre fui da ideia de que a eleição da Câmara é uma eleição totalmente à parte da eleição majoritária para o Executivo. Eleitoral, da eleição propriamente dita, da política, sim, né? É totalmente à parte. É uma eleição onde você escolhe alguém que vai conduzir a Câmara por um biênio, né? Por 2 anos, com a possibilidade de mais 2 e tantos quanto ele consiga se articulando para se manter. Mas assim, o diálogo precisa existir. Para se fazer 3 não faz, só faz com 5, né? E eu não sei quem... Ouço falar de vários nomes aí e assim, eu não sei agora não é hora de especular também nomes, porque... Eu sou muito... Eu também não sou muito de ficar especulando. Resistente à especulação, né? E vamos ver o que vai dar aí. A gente percebe movimentações de algumas pessoas, mas... Agora, quando eu digo eu não vejo a possibilidade de especular, fique à vontade. Você sabe que aqui não tem filtro, não. Aqui é tranquilo. Tipo assim, não tem o atual presidente que... Tipo assim, já disse a ele que se ele tiver condição de se viabilizar, talvez ele pode contar comigo. Ele vai estar entregando hoje, inclusive. Vocês estarão entregando, porque o carro é da Câmara, vai estar a serviço do Conselho Tutelar. É claro que a pessoa que está na presidência que acaba fazendo o ato, mas é a Câmara que vai estar entregando. São os vereadores, né? Passou com certeza. Na verdade, pelo consentimento de vocês. Vai entregar o Argo, né? Na verdade, Fiat Argo, exatamente. Não há essa necessidade de consentimento, porque aquele carro está no nome da prefeitura. Quando houve o acidente com o Ford Ka, né, o seguro fez o pagamento do carro. Aí só que faz a prefeitura, a Câmara não pode receber. Não há um consentimento legal, mas há um entendimento de vocês também da necessidade. Quem comprou esse carro foi a prefeitura e fez uma sessão de uso para que a Câmara usasse. Agora a Câmara adquiriu o seu próprio carro e vai estar fazendo
essa ação benéfica, né, de indicar para que esse carro funcione lá para o Conselho Tutelar. Mas quando eu falo consentimento, Mas me permita, eu não estou dizendo do ponto de vista só legal, mas é fato que vocês também não se opõem a essa entrega, a essa devolução, a gente sabe exatamente da necessidade que tem. E se tratando de Conselho Tutelar, né, nós até fizemos uma indicação, bom que se lembra aqui, que desagou na questão do aumento salarial deles, que foi uma luta nossa. Então eu acho que é mais estrutura para eles e a gente não tem como não abraçar essa ideia, né? Charles, a gente sabe que você é uma pessoa que está sempre atenta também à política aqui em nível estadual. Ano que vem também é a eleição de UPB. A gente sabe que o PP tem ido para cima com tudo. Otto, com o PSD, foi 4 anos atrás para cima, muitas mudanças aconteceram, porque o primeiro candidato e o nome primeiro que disputou naquele momento não era o nome de Euros Ribeiro e acabou dando de Euros, e agora o Leão para cima aí querendo a todo custo. E vocês já tiveram uma relação também com o Leão também? Vocês já dialogaram com o PP durante muito tempo também? Rapaz, a eleição de UPB, na verdade, você vê agora com essa, tipo assim, muitas eleições, muitas reeleições de prefeito, muitas novas eleições, e assim, hoje você vê uma pulverização de muitos nomes, né, dizendo que vão colocar seu nome à disposição da UPB, né? Inclusive tem uma prefeita que foi secretária... Que foi, de Rafael Jambeiro. Rafael Jambeiro é o nome... Está no PT. Exatamente, ela já sinalizou que tem interesse de... Vamos ver como é que o governo se comporta, né? Qual é o Itaberaba, o prefeito de Itaberaba tem interesse, o próprio que de Serrinha tem Serrinha também tem interesse, e que já tem na UVB também a vereadora lá que preside a União dos Vereadores da Bahia, né? Inclusive tá até meio que sumiu. Sumiu, não foi? A UVB sumiu. Charles, a gente fica à tua disposição para que possa acrescentar algo que julgar necessário e dizer que a Criativa estará sempre à tua inteira disposição. Estamos mais uma vez gratos pela tua presença aqui, meu amigo, viu? O Magno que agradeço eu quero dizer para as pessoas que me ouvem que a gente estamos à disposição, né? Estamos aqui, continuaremos na luta, na batalha. Eu sei que o mandato de vereador ele nos limita muito, mas dentro daquilo que for possível, a gente está às ordens, à disposição de todas as pessoas, não só daqueles que acreditaram na gente, mas de toda a população, e pode ter certeza que nós estaremos aí fazendo um mandato combativo, a fim de não prejudicar ninguém, não ser responsável, não causar problema, mas a fim de colaborar para que as coisas funcionem bem e que o povo ganhe com isso, né? Então é nessa perspectiva que a gente pensa em se dar sequência ao nosso mandato, né, fazendo uma oposição responsável, porque o nosso caminho é esse. Quando as pessoas escolhem um prefeito de um lado e vereadores de outro lado, ele está dizendo o seguinte: nós botamos ele aqui, mas também nós estamos botando vocês aqui para que vocês possam fiscalizá-lo, possam estar atento. Então, quando as pessoas não fizeram só uma escolha, elas fizeram uma que deságua na outra, né? Uma que coloca alguém que eles queriam que estivesse à frente do Poder Executivo, mas outra que coloca vereadores como eu na oposição para poder estar atento às demandas do nosso povo. E para aqueles que não votaram também, vocês representam também essas pessoas. Eu acabei de dizer que estamos à disposição e às ordens, tantos quanto entendam que nós podemos estar juntos aí. E de mãos dadas com tantas outras pessoas que nos cercam, que vão estar também nessa visão de oposição, né, numa construção que não depende só de uma pessoa, depende de um conjunto de pessoas, e é nessa perspectiva que a gente segue o nosso caminho, porque acredito que o político ele não pode querer apenas viver na bonança, na sombra, né? Há momentos também da dificuldade, há momentos também de passar pelo sol, de tocar as mãos nos espinhos e de enfrentar a pandemia, como aconteceu recentemente, exatamente. Como está acontecendo, aliás. Então, assim, se nós já passamos por algum momento de melhores condições de trabalho, a gente agradece. E não tendo agora, isso não vai esmurecer a gente, nem fazer com que a gente mude de posição, porque eu acho que quando a gente parte desse mundo ou sai da política, o que resta é o nome. E é isso que a gente quer preservar, é isso que a gente quer deixar para os nossos filhos. Tá certo então, bate-papo com Charles, nosso brother, 528 votos, eleito mais uma vez pelo MDB aqui em São Miguel das Matas. Seguimos juntos, claro, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.